Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa parte de análise externa e vamos falar da análise da competitividade segundo Michael Porter. Herrero Filho pontua que a vantagem competitiva de uma organização é medida pelo valor que ela pode criar para os interessados. Esses interessados também são conhecidos como stakeholders. Quem que são os interessados na organização? Os proprietários, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, os clientes. Se a gente for pensar na parte cultural, quem que são os interessados num grupo cultural, né? Qualquer que seja. São os próprios artistas, os patrocinadores, o público, o poder público. Então, são todos esses stakeholders. Esse é outro nome que fala, sendo demonstrada pelo retorno do investimento. Porém, esse retorno ele é disputado por 5 forças competitivas que disputam uma maior parcela do valor do negócio. As 5 forças competitivas, segundo Porter, são, a gente tem 5 forças: os novos entrantes no negócio, as ameaças de substituição, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre as empresas que disputam o mercado. E aqui, ó, só ver se está indo certinho. A gente tem, então, esse, assim, dá para ver melhor, vocês verem a figura como um todo. Aí, ó. Que vocês veem essas 5 forças, né? As 5 forças de Porter. Então, a gente tem, né, o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos clientes e a rivalidade entre os concorrentes. Aqui, para a gente continuar. Os novos ingressantes no mercado podem trazer consigo o desejo de ganhar essas parcelas do mercado, além de maiores recursos, o que pode resultar numa queda de preço ou num aumento de custo, o que reduz a rentabilidade. Ou seja, se você é o único grupo teatral da sua cidade e você consegue entrar em todos os editais que o município abre, se um outro grupo se forma, você vai disputar uma parcela do mercado, né, com esses novos ingressantes. Assim, para impedir a entrada de novos concorrentes, são utilizadas as famosas barreiras de entrada, que podem ser economias de escala, diferenciação de produtos, ou seja, se você tem, por exemplo, se você é um grupo teatral que desenvolve um trabalho é, artístico muito diferente, que tem música, que tem dança, que demanda muita técnica, é muito difícil que um novo entrante ele consiga ter o mesmo produto que vocês têm, né? Porque é um produto altamente diferenciado. Outra barreira de entrada: necessidade de aplicação de recursos de montantes elevados para iniciar o negócio. Ou seja, para você poder determinados tipos de negócio, por exemplo, ter um espaço cultural, demanda uma necessidade de aplicar um montante de recurso realmente elevado, porque é caro você, né, fundar um espaço e manter. Os custos de mudança, por exemplo, novo treinamento para funcionários, compra de equipamentos auxiliares, acesso aos canais de distribuição e também a política governamental, porque a política governamental pode impedir ou limitar a entrada. Acho que não é muito o caso dos grupos culturais, né? Mas existem alguns mercados que você precisa de uma licença governamental para funcionar. E isso é uma barreira de entrada. Então, a gente começa aqui, né? Deixa eu colocar aqui um círculo. Tipo, sem preenchimento.
cursor ele vai só onde ele quer. Sem preenchimento. Aí, ó. Então, agora a gente vai estar falando sobre as ameaças de novos entrantes. Então, eu vou deixar uns minutinhos aí para a gente continuar naquele exercício, né, que a gente estava fazendo, né? Para vocês colocarem aí no caderno de vocês, se quiserem colocar nos comentários também pode. Identifique quais são as barreiras de entrada aos novos ingressantes no seu mercado. Então, né, dentro do mercado cultural, a gente tem diversos mercados, né? A gente tem música, dança, teatro, artes visuais, artes plásticas, artesanato, culturas populares. Então, tem diversas barreiras. Né? Não quer dizer, gente, que se a gente está falando, a gente não quer que tenha outros grupos. Lógico que a gente quer que tenha, mas a gente precisa entender como é que o mercado funciona para a gente conseguir melhorar sempre a nossa empresa. Então, vou deixar aqui uns minutinhos, logo a gente volta para a gente dar continuidade.
Bom, depois de fazer essa parte das barreiras de entrada, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu abrir, né? Assim também tem uma outra força, né, da competitividade, que é o poder de negociação dos fornecedores. Os fornecedores, eles exercem o poder de negociação sobre os participantes de todo o sistema, de um segmento, quando eles elevam os preços ou diminuem a qualidade, eles dispõem meios de espremer a rentabilidade de um segmento. Igual aconteceu agora, por exemplo, com o setor da construção civil. Os fornecedores de tijolos, de diversos materiais, eles aumentaram os valores, né, por inúmeros motivos, mas todo o setor da construção civil foi impactado, porque como são poucos fornecedores de tijolos, me parece que na nossa região são três, como os três aumentaram, quem fornece tijolos, quem constrói casas, todo mundo foi impactado, obrigando o setor a compensar seus custos em seus preços, principalmente se os produtos oferecidos forem únicos ou, no mínimo, diferenciados. É a mesma coisa, por exemplo, quando vocês estão organizando um espetáculo de dança e vocês precisam comprar um linóleo novo e na nossa região, às vezes, vai ter um ou dois ou no máximo três fornecedores de linóleo na região sudoeste, um exemplo, né? Não sei se é isso, estou fazendo uma suposição. Ou seja, esses fornecedores, eles têm grande poder de negociação, porque se eles aumentarem os preços, a gente não fica sem escolha, né? E se o setor ele for dominado por uma reduzida quantidade de empresas, ou se o setor não for um cliente, ou se o setor não for um cliente importante para o fornecedor. Ou seja, às vezes esse fornecedor ele fornece esse mesmo produto para diversos segmentos. E o seu segmento é mais um, não é o mais importante. Então, ele tem um grande poder de negociação. Então, vou deixar aqui, então, vou trocar aqui para identifique quais são, vou colocar aqui, os fornecedores que têm maior poder de barganha no seu mercado. Eu conheço essa palavra. E aí vocês anotem aí, logo a gente continua.
Bom, depois a gente ter visto agora a respeito do poder de negociação dos fornecedores, nós vamos ver o poder de negociação dos clientes, que é a outra força competitiva de Porter. Eles também podem exercer uma força para baixar os preços, para aumentar a qualidade do produto ou da prestação de serviço, colocando os concorrentes uns contra os outros e forçando então a baixa dos preços. Por exemplo, se a gente contrata muito com o poder público, o setor cultural contrata muito, né? Nem sempre através de licitações, mas muito através dos editais. E no edital, o poder público ele fala que ele tem disponível para pagar para aquele projeto X. Não importa se o seu projeto valeria mais, né? O poder público ele dita, olha, para esses projetos poderão inscrever-se, para esse edital poderão inscrever esse projeto de X a X reais. Então, no caso do setor cultural, o poder de barganha dos clientes, tendo em vista que o poder público é um grande cliente, ele é muito alto, né? Aí, forçando então a baixa dos preços, caso o produto em questão não constituir uma parcela significativa de seus custos, se o comprador realizar compras em grandes volumes ou caso o setor seja concentrado, que é o nosso caso aqui, né, do setor ser concentrado. Vou já prosseguir para o outro, para a gente poder dar a pausinha para vocês poderem anotar essa identificação de vocês. E a gente tem também produtos substitutos, que constituem forças competitivas, pois limitam os lucros em tempos normais e reduzem as fontes de riqueza em tempos de prosperidade, tornando-se uma limitação real ao aumento de preços e, obviamente, por extensão, uma limitação também ao potencial de lucratividade. Então, por exemplo, um produto substituto. Eu ia contratar uma apresentação de teatro de rua, mas aí tem um stand-up que é só uma pessoa que é baratinho e eu vou contratar o stand-up. Porque ele, não é grupo, tal. É um produto substituto. Ia fazer o mesmo efeito da minha apresentação maravilhosa do meu grupo, mas o stand-up é mais barato, né? Então, ele é um produto substituto? Nem sempre, né, gente? Isso aqui é um exemplo. Beleza. Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês identificarem. Deixa eu alterar aqui no slide. Identifique quais são os clientes e quais são os produtos substitutos que têm maior poder de barganha no seu mercado. No seu mercado. Certo? Vou deixar uns minutinhos aqui e logo a gente volta.
Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui. Esses autores destacam que todos os fatores anteriores, eles potencializam a rivalidade, de forma que as empresas concorrentes podem atacar umas às outras ou aceitar a existência das demais, promovendo inclusive alianças. Isso é muito interessante, porque no setor cultural é mais comum e é até mais lógico que sejam promovidas alianças, visto que o maior financiador do setor público, por causa de uma definição até constitucional, é o poder público. É muito mais interessante que os grupos culturais estejam unidos, estejam em uma aliança para que eles possam cobrar mais recursos e cobrar mais editais do poder público do que ter uma rivalidade. Essas forças, como ameaças, possuem o poder de influenciar negativamente os negócios. Porém, se elas forem controladas da maneira correta, poderão se tornar oportunidades. Então, quando a gente analisa as forças competitivas de Porter, nós estamos analisando possibilidades de ameaças ou possibilidades de oportunidades. Vai depender de como o seu grupo cultural está efetivamente lidando com essas questões. Bom, após essas análises que a gente fez, a interna e a externa, e todos esses pontos que foram levantados, esses pontos devem ser apresentados numa forma gráfica, na famosa matriz SWOT, certo? Então vamos iniciar agora o estudo da matriz SWOT. A técnica da matriz SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, também conhecida como matriz FOFA, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é uma ferramenta utilizada para que seja possível analisar os ambientes, tanto interno quanto externo, para o planejamento e gestão de empresas. Com essa técnica, Silveira diz que é possível formar estratégias para a empresa através do estudo e da identificação de pontos fortes e de pontos fracos, e também das oportunidades e das ameaças, abordando tanto os fatores internos da organização quanto fatores externos. Conforme o autor coloca, ao analisar o ambiente externo, é possível identificar as oportunidades e ameaças mais relevantes para a empresa. Mas sabendo que esse ambiente está em constante mudança, uma percepção antecipada propiciará aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças. Já no ambiente interno, é necessário que se identifique os pontos fortes e os pontos fracos encontrados na organização, pois assim será mais fácil aumentar as forças e diminuir as fraquezas. De acordo com Silveira, o entendimento dos fatores externos, oportunidades e ameaças, e dos fatores internos, pontos fortes e pontos fracos, contribui para uma visão de futuro a ser perseguida. A principal função da matriz SWOT, segundo Terra, Torres e Torres, é fazer com que seja possível escolher a melhor estratégia para que se consiga alcançar os objetivos através da análise dos ambientes internos e externos. Para Oliveira, a análise SWOT é definida da seguinte forma: os pontos fortes são aqueles que apresentam variáveis internas que são controláveis e fornecem uma situação positiva para a empresa. Os pontos fracos são variáveis internas que trazem uma condição negativa, mas também são controláveis. As oportunidades possuem variáveis externas que não são controladas, mas criam boas condições. E as ameaças são variáveis externas não controláveis que criam condições desfavoráveis. Aí agora, vamos para uma parte que ela é bastante trabalhosa. A gente vai ter bastante trabalho para fazer, porque a gente vai fazer uma tabelinha explicando. Nós vamos ter que pegar cada ponto forte e linkar esse ponto forte com cada ponto fraco. Pegar esse ponto forte, linkar com cada oportunidade e pegar cada ponto forte e linkar com cada ameaça. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. O ponto forte X ajuda a acabar com o ponto fraco Y? Aí a gente vai responder sim ou não. Então, eu vou colocar aqui
interação de cada ponto forte com cada ponto fraco. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser isso. Vocês vão pegar um ponto forte do grupo de vocês. Por exemplo, o meu grupo, ele é um grupo que tem uma extrema qualidade artística. Porém, ele tem um ponto fraco. Existem muitas divergências de opiniões no grupo. Esse ponto forte, ter uma grande qualidade artística, ajuda a minimizar o ponto fraco da gente ter problemas de relacionamento, por exemplo? Não, né? Não tem nada a ver. Você vai responder não. E assim você vai fazer cada ponto forte com cada ponto fraco. Vou deixar um tempinho, porque essa parte ela tem que pensar. Porque isso vai trazer um passo para a gente depois passar para fazer as questões estratégicas, as estratégias e as ações estratégicas de cada questão, certo? Então, daqui a pouquinho eu volto.
Bom, gente, agora nós vamos passar para o segundo ponto, né? Espero que tenha dado tempo de vocês analisarem aí os pontos fortes. Vamos ver agora os pontos fortes com os pontos fracos. O ponto forte X ajuda a aproveitar a oportunidade Z? Sim ou não? Então vamos ver, por exemplo. Eu tenho um exemplo, né? O meu ponto forte X, vou voltar naquele. A gente tem uma grande qualidade artística. E saiu uma oportunidade que saiu um edital super competitivo, um edital super concorrido. Eu ter uma boa qualidade artística ajuda eu a aproveitar a oportunidade desse edital? Sim ou não? Sim, né? Então, vocês vão fazer agora com cada ponto forte, com cada ponto fraco, vocês já fizeram. Então, agora a gente vai fazer cada ponto forte com cada oportunidade. Certo? Então, vou deixar vocês uns minutinhos aí, porque essa parte ela é um pouquinho mais demorada realmente, porque ela demanda pensar, demanda um raciocínio, mas ela vai ser fundamental para a gente poder fazer a parte das questões estratégicas, das estratégias e das ações estratégicas, tá? Que vai ser o nosso próximo momento.
Bom, pessoal, espero que tenha dado certo fazer essa parte da interação dos pontos fortes com as oportunidades. E agora, por fim, a gente vai entender como o ponto forte ajuda a minimizar o impacto da ameaça M. Então, vou pegar um ponto forte, por exemplo, que pode ser que nós somos um grupo extremamente organizado financeiramente. Sei que a realidade da maioria dos grupos não é essa, mas um exemplo, um artista extremamente organizado financeiramente. E aí vem a ameaça pandemia. Como que esse ponto forte, ele vai ajudar a minimizar esse impacto? Claro, sim. Mas, por exemplo, o meu ponto forte, eu tenho uma extrema qualidade artística, mas vem a pandemia, isso ajuda a minimizar? Ajuda, porque eu posso pegar os meus materiais e colocar na internet. Nós somos um grupo muito versátil. Vem uma pandemia, essa ameaça, por exemplo, ajuda? Ajuda. O que mais pode ser ameaça? Pode ser ameaça os governos federais que não enxergam a política pública para a cultura como algo importante, que não é prioridade de algum governo. Então, assim, nós somos extremamente articulados com o setor. Isso minimiza o impacto de ter um governo que às vezes não prioriza a questão cultural? Minimiza, porque aí vocês podem se mobilizar, podem se organizar para poder cobrar desse poder público, né? Então, pensem aí, agora eu vou colocar aqui, vou editar. Interação de cada ponto forte com cada ameaça. E aí, vou deixar também uns minutinhos para vocês analisarem, para vocês verem, né? Para vocês entenderem realmente como funciona essa parte do negócio de vocês, tá bom? Então, vou deixar uns minutinhos aí, logo eu vou retornar para a gente ir fechando essa parte da análise SWOT para poder passar depois para a próxima parte.
Bom, pessoal, então finalizando essa parte de vocês fazerem essa interação entre os pontos, após essa análise interna e externa, o autor diz que a organização deve refletir e localizar todos os pontos que foram listados e posicioná-los na matriz SWOT. Todos os pontos fortes devem ser ligados com pontos fracos, oportunidades e ameaças, que a gente fez agora. Se a organização apresentar mais de 80% de resposta sim, quer dizer que ela está muito bem. Mas é possível ainda a pergunta: se substituir esses 80% de sim e não e os 20% de não em sim, a organização irá melhorar? Caso a resposta seja afirmativa, significa que ela não está bem por não possuir ligações de sim consistentes. Com isso, é de extrema importância aplicar a matriz, porque ela permite que a organização tenha uma visão ampla e profunda de sua situação e assim possa definir suas questões estratégicas, suas estratégias e suas ações estratégicas. Então, aí vocês vão fazer agora a contagem para ver quantos sims vocês têm, quantos nãos vocês têm, e ver se vocês têm mais de 80% de sim. Se vocês tiverem mais de 80% de sim, significa que está de vento e popa. Mas se tiver menos, quer dizer que tem muita coisa para resolver, para analisar, para alinhar ainda. Para você, eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês como é uma matriz SWOT. Só para vocês verem como que é essa matriz, né? Que a gente está falando matriz. Como que é essa matriz, gente? Vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, tá abrindo, gente, só um minutinho. Aí, olha se deu para ver, ó. Então, ele colocou as forças, né? Eles têm um know-how técnico musical, uma capacidade de gestão boa, uma ampla rede de contatos no ramo e uma infraestrutura diferenciada. Fraquezas: falta de capital para investimento, necessidade de um amplo espaço físico em área valorizada. Oportunidades: mudança na dinâmica do mercado musical, baixa oferta de espaços destinados à música com conveniências agregadas, obrigatoriedade de ensino de música na educação básica. Olha para você ver, uma oportunidade, né? Legal. Ameaças: falta de estudos acadêmicos e profissionais sobre etapa de cadeia de valor, redução da necessidade de espaços profissionais de músicos, os famosos home studios. Então, isso aqui foi um plano de negócio, né? Foi um TCC que essa pessoa fez, eu achei na internet, de uma produtora musical, estúdio e restaurante. Então, ele fez esse plano de negócios aqui e colocou. Então, por que é matriz SWOT? Porque é justamente uma matriz, é um xizinho ali que vocês têm que fazer para visualizar essas forças, essas fraquezas, essas oportunidades e essas ameaças. Bom, então vocês vão fazer esse levantamento de sim ou não, para que depois a gente possa passar para a parte das questões estratégicas, a estratégia e as ações estratégicas. Igual a gente já falou, a estratégia, ele é um conceito que passou por muitos autores, várias definições, e que foi incorporado no mundo dos negócios, né? A gente leu lá que veio do mundo bélico, né? Veio da guerra. E hoje a palavra estratégia, ela está no mercado, ela está nos negócios, e ela está também
no mercado cultural. Então, assim, eu vou deixar essa matriz aqui, mentira, eu vou trocar ela, já vou colocar a parte das ligações de sim e não, para vocês, que vocês possam fazer isso. E aí, após fazer isso, vocês já podem, já vai finalizar essa aula, deixa eu colocar aqui. Aí a gente já finaliza essa parte e depois a gente vai na próxima aula falar sobre essa questão que eu disse das questões e tudo mais. Então, vou colocar aqui, fazer a contagem de sim e não e a porcentagem. Se vocês quiserem escrever nos comentários, pode colocar, ou senão no caderninho de vocês mesmo, onde vocês estão fazendo o acompanhamento aqui do curso.